Olá, bem-vindo. Vamos a mais um capítulo. Agora eu vou tratar de direito do trabalho e alguns tópicos importantes sobre esse ramo do direito. Direito do trabalho, inicialmente, alguns classificam como privado, outros público, outros falam que é um ramo sui generis do direito, mas é claro que a gente tem que dar importância à característica de norma de direito público do direito do trabalho, mas com as reformas recentes trabalhistas, a gente passa a ter a possibilidade de acordo entre empresário e empregado, e o direito do trabalho sofreu uma certa, podemos dizer, menor publicização, se tornando um direito muito mais privado à luz da legislação brasileira. O que vem a ser, então, o direito do trabalho? Vem a ser o ramo do direito que cuida das relações trabalhistas, especialmente da relação empregatícia, que se caracteriza com o vínculo empregatício ou vínculo de trabalho. O que caracteriza o vínculo empregatício propriamente? Quer dizer, para você ter normas, direitos para o trabalhador ter os direitos trabalhistas, ele vai ter que ter, eu digo, todos os direitos trabalhistas, ele vai ter que ter o vínculo trabalhista. E o que caracteriza esse vínculo trabalhista? O vínculo trabalhista, ele tem alguns elementos essenciais para ele ser firmado, para ele ser compreendido como uma relação empregatícia, como uma relação propriamente regida pela CLT e disciplinada pela CLT, com muitos direitos garantidos, alguns dos quais são de índole constitucional e outros direitos de índole infraconstitucional. Quais são os elementos que constituem o vínculo trabalhista? Onerosidade, habitualidade, pessoalidade e subordinação. Vamos primeiro a explicar a habitualidade. Então, para existir o vínculo trabalhista, tem que haver habitualidade. O que significa habitualidade? Significa que o trabalho tem que ser prestado com habitualidade. Ele não pode ser esporádico, ele não pode ser eventual. O trabalho tem que ser contínuo. Ou seja, uma diarista que vai prestar trabalho uma vez por semana na sua casa não constitui o vínculo trabalhista, porque não existe a habitualidade. A habitualidade significa a continuidade daquele trabalho. Ele não pode sofrer interrupção. Essa é uma característica essencial para você dizer que existe vínculo trabalhista, para você dizer que a relação ela é uma relação empregatícia. Qual é o segundo elemento essencial para constituir o vínculo empregatício? O segundo elemento essencial é a pessoalidade, que vem a significar que a relação trabalhista só pode ser prestada por uma pessoa física, uma pessoa natural, não por uma empresa. Então, você prestar serviço através de uma empresa não caracteriza o vínculo trabalhista, com exceção das fraudes que ocorrem à legislação trabalhista, quando você cria uma empresa para disfarçar, uma empresa individual, para disfarçar a relação trabalhista, e quem presta serviço é uma pessoa física habitualmente, e é só ela que representa aquela empresa. Nesse caso, a gente está tendo uma descaracterização proposital do vínculo, objetivando não se pagar os direitos trabalhistas. Nesse caso, os tribunais reconhecem que, na verdade, há o vínculo trabalhista, porque aquela empresa ela existe de forma fictícia apenas, e, na verdade, a relação se dá sempre com subordinação e habitualidade entre a pessoa natural, a pessoa física e o empregador. Então, o requisito essencial é ser prestado por pessoa física. Se é criada uma empresa para fraudar essa relação trabalhista, essa empresa vai ser desconsiderada.
Mas de outra forma, se uma empresa presta serviço através de vários funcionários, a gente não tem o vínculo trabalhista, porque não tem o elemento da pessoalidade. Uma outra característica da pessoalidade é sempre ser prestado o serviço pela mesma pessoa. Se é mais de uma pessoa física que presta o serviço, a gente não tem a característica elementar, essencial da pessoalidade. Dito isso, né, esses dois elementos estão claros, habitualidade e pessoalidade, passemos ao terceiro elemento que comprova o vínculo empregatício. Esse terceiro elemento é a subordinação. A necessidade do trabalho ser subordinado, ou seja, ter alguém que dê ordens ao empregado. Então, precisa ter um empregador que estipule horários, modos de trabalho, etc. Então, esse empregador, ele tem que dar ordens. Se você tem um trabalho livre, sem subordinação, a gente não tem um dos elementos essenciais do vínculo trabalhista. E o último elemento é a remuneração, onerosidade. A onerosidade, ou remuneração, é a necessidade de existir o pagamento para constituir o vínculo, pois uma situação concreta pode ocorrer o trabalho involuntário. Existem muitos trabalhos voluntários e nesse caso você não tem vínculo trabalhista. Então a característica é que haja uma remuneração para constituir o vínculo trabalhista. Então esses são os 4 elementos essenciais do vínculo trabalhista. Explicado o vínculo, o que é importante saber sobre o direito do trabalho? Que o direito do trabalho, ele, na prática, ele disciplina o vínculo e essa relação entre empregado e empregador. Só que essa relação entre empregado e empregador, ela se traduz por um contrato de trabalho. Então também é objeto do direito do trabalho disciplinar esse contrato de trabalho. E o direito do trabalho vai falar o quê? Que o contrato de trabalho pode ser por prazo indeterminado ou por prazo determinado. Como o próprio nome diz, por prazo indeterminado, é um contrato que não tem prazo. E ele vai se findar, ele vai se encerrar com a rescisão das partes, seja pela demissão do empregador face ao empregado, seja pelo pedido de demissão do empregado face ao empregador, ou seja, de comum acordo entre empregado e empregador. É firmada uma rescisão, esse contrato por prazo indeterminado passa a encerrar no momento da rescisão, sendo devidos os direitos trabalhistas ao empregado. Esse é o contrato por prazo indeterminado. E o contrato por prazo determinado? O contrato por prazo determinado, ele vai se encerrar quando termina o prazo. E qual o prazo que a CLT estipula para este tipo de contrato? A CLT irá dizer que o contrato por prazo determinado, ele tem 2 anos de duração, prorrogável por mais 2 anos. Ou seja, no total, no máximo, 4 anos. Encerrado esses 4 anos, caso haja a aludida prorrogação, o contrato se dá por terminado. Basicamente, o que vocês precisam saber sobre os contratos é a questão de prazos. Então, a gente tem 2 modelos, indeterminado e determinado. Se o contratante não estipular prazo, o contrato será para o prazo indeterminado. Somente será determinado se houver no contrato uma data de duração daquele vínculo trabalhista, daquela relação de trabalho. Se houver um prazo, será para o prazo determinado. Fora a questão do contrato de trabalho, a gente tem ainda, desse contrato comum de trabalho, a gente tem um contrato mais específico, mais especial, que é o contrato de experiência. O contrato de experiência é disciplinado pela CLT, que seu prazo será de 90 dias. Dito isso, como que a gente prova agora o vínculo? Se a gente explicou qual a característica do vínculo, como se prova o vínculo se na prática
você não tem isso muito claro? Você tem várias maneiras de provar. Se você não tem registro em carteira, você prova por documentos, por testemunhas. E se você tem um registro, você prova pelo registro. Como também existem outros meios de provas legais, disciplinados na CLT e no Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente às relações trabalhistas, que são formas e modos de provas do vínculo judicial em juízo. Então, essa é a parte que interessa do direito do trabalho a vocês. Fora esses tópicos que eu tratei, o direito do trabalho ele é muito amplo. A gente vai ter tópicos do direito do trabalho sobre salário e remuneração, que eu trato no livro. A gente tem tópicos sobre trabalho de menor, trabalho da mulher. Então, isso tudo está bem tratado no livro. Existem os princípios também do direito do trabalho, que orienta a aplicação da norma trabalhista. Também cuidei desse tópico no livro. Então esse é o direito do trabalho, é o caráter geral do que eu venho trazer para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Até uma próxima, um abraço.